Capítulo 19. Além da Cidade dos Ventos. O passado ressurgia diante dos mesmos personagens de outrora. Renascia das próprias cinzas, altivo e poderoso, insinuando-se nas vidas de Gladstone e Marianne. Quantas vezes nos temos defrontado com situações semelhantes sem saber, diante de pessoas que amamos ou odiamos anteriormente? Podem estar certos que inúmeras vezes. Apenas não registramos em nossa consciência, obnublada pelo necessário e abençoado esquecimento temporário, os fatos e detalhes ocorridos. Marianne e Gladstone recebiam, por acréscimo da misericórdia divina, a oportunidade de poder comprovar pela própria experiência e por uma série de fatos o que realmente havia acontecido em vidas anteriores. Muitas vezes, temos comprovações como estas sem darmos a elas maior importância. Sentimos estar revendo alguém ou revivendo uma situação anterior, mas preferimos atribuir tais sensações à casualidade ou à fantasia do nosso inconsciente, sem imaginarmos o número de ensinamentos que poderíamos obter em nosso próprio benefício nessas oportunidades. Ninguém se encontra na Terra por acaso, meus irmãos. Na sequência milenar das reencarnações, vamos revendo os afetos e desafetos, amores e ódios perpetuados em nosso passado recente ou distante. Nossa existência tem propósitos que por agora nos fogem à percepção. Não se enganem, nada acontece à revelia dos desígnios divinos. Não esperemos que o simples acaso seja capaz de gerar vida, criar regras matemáticas e físicas, estabelecer e sustentar o maravilhoso universo no qual nos inserimos. O que temos, em realidade, são leis sistematizadas em processos perfeitamente arranjados por uma inteligência infinitamente superior à nossa. Poderemos ainda, por algum tempo, negar essas verdades eternas. Não impediremos, porém, a marcha evolutiva do planeta. Estejamos ou não de acordo com as leis de progresso, seguiremos o curso evolutivo ao qual estamos destinados desde nossa criação. Quantas vezes, ao longo de nossas existências, optamos por caminhos tortuosos e distanciados dos padrões da tolerância e benemerência? Quantas foram as oportunidades nas quais condenamos, apedrejamos e martirizamos pessoas inocentes, julgando defender a justiça? É chegado o tempo de sentirmos a verdade para podermos acompanhar a evolução do planeta, que, embora lentamente, transforma-se todos os dias rumo a novos horizontes em sua marcha ascensional. Possuímos a viciosa tendência de salientar os aspectos deprimentes e negativos do mundo, sem atentar para um grande contingente de abnegados servidores de Jesus, que buscam com denodo, nos recantos mais sórdidos e lúgubres do mundo, os infelizes que ainda transitam nas faixas do crime, da promiscuidade e da superlativa pobreza, apenas com o intuito altruístico de levar-lhes alimento e consolo, esperança e remédio, instrução e reconforto. Se ainda existe ódio em nosso orbe, é porque não conseguimos semear amor em quantidade suficiente para erradicá-lo definitivamente de nossas vidas. Jesus, quando nos ensinou a amarmos-nos uns aos outros, trazia à nossa mente ignorante a mais perfeita fórmula de felicidade já concebida. Ele nos garantiu que nossas atitudes, levadas a efeito com amor no coração, seriam capazes de sobressair-se de forma definitiva de uma multidão de pecados. Entenda-se aqui o amor em sua mais sublime acepção. Referimo-nos ao sentimento capaz de elevar o homem à qualidade de anjo pelo bem a que se propõe a fazer. É o amor que redime a criatura e abre as portas das esferas superiores para as almas que se deixam inebriar por este excelso e divino sentimento. Esta é a estrada para a qual nos preparamos através dos séculos, meus irmãos. É chegada a hora de iniciarmos nossa caminhada. Ao sair da casa de Gladstone, Marianne parecia andar sem rumo. Ele seguiu-lhe os passos, apressado, temendo que ela não houvesse compreendido sua atitude precipitada. Encontrou-a ainda no jardim, em lágrimas, tentando entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Como poderei olhar nos olhos de James depois do que ocorreu? E Gladstone,
Como encará-lo diante de todas essas revelações? Pensava. Não podemos esquecer, caros leitores, que Mariane trazia na consciência o registro fortemente gravado do adultério cometido em encarnação muito próxima. O fato de haver abandonado o marido, Philip, na época, que agora voltava como James, e a filha Rebecca, produzira remorsos que, de forma indireta, acabaram precipitando seu retorno ao plano espiritual. Sentia-se novamente diante da mesma atração irresistível que a fizera sucumbir diante de Paul. Na verdade, Paul emergia do passado, reacendendo aquele amor com toda a sua intensidade. Não são comuns casais com grandes diferenças amarem-se apaixonadamente, independentemente de beleza, idade, cor ou qualquer outro atributo? Surpreendemo-nos ao ver mulheres bem mais jovens casando com homens mais velhos e, da mesma forma, homens muito jovens amando mulheres com mais idade. Notamos a grande ligação afetiva que existe em muitos desses casais e nos perguntamos: como pode isso acontecer? Ah, esses nossos reencontros. É o passado resgatando grandes amores vividos em outras épocas e que se nos apresentam de forma inquestionável e avassaladora, fazendo-nos reviver tempos idos. Em algumas circunstâncias, trata-se de uma prova para o próprio reajuste do casal. Quando novos compromissos foram assumidos com outras almas, a responsabilidade torna-se maior ainda. Não podemos mais lesar corações. Para encontrarmos a felicidade e o equilíbrio perdido, seguidamente somos obrigados a nos afastar das pessoas que mais amamos, aprendendo pela ação da lei de causa e efeito que, de forma justa e precisa, nos insere em circunstâncias semelhantes às que criamos no pretérito. Abandonar alguém que depositou total confiança em nossos sentimentos, tal como Mariane em relação a Philip, implica enormes consequências do ponto de vista espiritual para os envolvidos. A solidão, a constante insatisfação no campo amoroso, a busca incessante por alguém que não chega. Indubitavelmente, assim agimos em muitos casos sem possuir o conhecimento dessas verdades, o que acaba atenuando nossas responsabilidades. Bastaria, entretanto, imbuirmos-nos da vontade inamovível de não praticarmos qualquer ato que implicasse sofrimento ao semelhante, e não seríamos capazes de atitudes tão infelizes. No sacrifício e na renúncia, nos libertamos das consequências de nossos antigos enganos. Meus amigos, se alguém possui um casamento de provação e sofrimento, lembre-se que a cada dia vencido o fardo se torna mais leve. Estamos dia a dia mais próximos do fim de nossas dificuldades e provações. Mesmo de forma imperceptível, Jesus acompanha nossos passos, aguardando, ansioso, pela nossa definitiva libertação. Deus não se engana jamais. Recapitulamos as lições de acordo com nossa capacidade e possibilidades de realização positiva. Tenhamos paciência, pois seremos todos, sem dúvida, felizes um dia. Para os que depositam suas esperanças de felicidade na presença de um companheiro ou companheira, rogo-lhes para que tenham fé e esperança. Não esqueçam de que já tiveram muitas existências e viveram várias experiências nesse sentido. Se por ora estão sozinhos, a alma que vos espera possivelmente sinta o mesmo em algum local distante no tempo e no espaço. Ao encontrar Marianne, Gladstone se sentiu infinitamente infeliz. Ao vê-la sofrer, sentia brotar em seu coração a certeza de que esse sentimento rompia as barreiras da vida material e, revendo aquele rosto amado, parecia jamais ter tido outro ideal de felicidade em sua existência. Era ela por quem havia esperado durante toda a sua vida. Casara-se, é verdade, mas imbuída de um sentimento totalmente diferente do que nutria por Marianne. Com esses pensamentos, aproximou-se de sua amada lentamente e confidenciou: lamento, Marianne, não queria magoá-la, mas já não posso evitar. Amo-a profundamente e infinitamente. Tudo o que aconteceu aqui só comprova o que eu tenho sentido a seu respeito. Sempre tive a certeza de já tê-la visto sem entender como. Agora não tenho mais dúvidas quanto aos fatos que ocorreram nesta casa e que me unem a você. Marianne olhou para Gladstone e com um longo suspiro afirmou:
Acredito que tudo seja verdade, Daniel. Não sei ainda o que pensar a respeito. Preciso descansar e refletir sobre tudo isso. Estou exausta. Percebendo que Mariane se achava realmente esgotada, Gladstone achou melhor retornarem. O dia se desenrolara repleto de novidades e revelações. A tensão e as emoções vividas desequilibraram as energias psíquicas de Gladstone e Mariane. No trajeto de volta, o silêncio se fez pesado. Evitavam falar, pois qualquer palavra que dissessem poderia suscitar novas e indesejadas emoções. Mariane chegou em casa após haver deixado Gladstone em casa. O olhar enternecido que ele lhe endereçou na despedida demonstrava, mais do que qualquer palavra, todo o sentimento guardado até aquele instante. Quando Mariana entrou na sala, Raquel veio ao seu encontro, já pressentindo alguma coisa. Ao vê-la abatida, depois de lhe oferecer um refresco e fazê-la sentar, perguntou o que tinha ocorrido. Mariane, em poucas palavras, resumiu os fatos. Lembra-se do diretor do hospital do qual eu lhe havia falado? Sim, você me disse ter a impressão de já o conhecer. Mariane continuou. Pois bem, por uma circunstância estranha, tive de levá-lo a uma antiga casa de sua família para buscar um quadro. Gladstone havia sonhado que uma moça de nome Elizabeth pedia para que fosse buscá-lo. Após almoçarmos juntos, pois James não pôde comparecer, fomos à tal casa. Ao chegarmos lá, Raquel a interrompeu. Ao chegarem lá, você reconheceu a casa, não é mesmo? Disse-lhe a boa senhora com um sorriso enigmático. Mariane olhou a surpresa e concordou. Sim, é verdade. No caminho me senti mal e Gladstone até tomou a direção do carro. Ao chegar, imagine que reconheci a casa como sendo a dos meus antigos pesadelos. Havia também um jardim que pertencera à antiga dona. Raquel, eu senti como se tivesse estado ali antes. Sabia o lugar das coisas, inclusive do quadro. Sabia que o encontraria no quarto principal. Raquel baixou o olhar pensativa. Percebi que os fatos dali por diante precipitar-se-iam sem que pudessem ser controlados. Precisava ter muito cuidado ao revelar a Mariane aquilo que sua mediunidade já havia detectado havia bastante tempo. Após alguns segundos, Raquel continuou. A moça do quadro era exatamente igual a você, não? Sim, minha querida. Lembra-se quando você insistia em não vir para Chicago, temendo que algo terrível fosse acontecer? É verdade, queria evitar a vinda para cá a qualquer custo, respondeu Mariane. Na época eu lhe disse que você teria de cumprir seu destino. Esse reencontro se fazia necessário tanto para você como para o Dr. Gladstone. Houve muito sofrimento no passado. Vocês se separaram cedo e de forma inesperada. Por outro lado, foram muitos os prejudicados pela invigilância e irresponsabilidade dos dois. James, o maior deles, que está novamente ao seu lado. Mariane ouvia atentamente. Não podia contradizer a avó, pois ela estava absolutamente certa. Também sentia dessa forma. Parecia reviver o passado enquanto ela falava. Procurando cuidadosamente conduzir aquela situação difícil, Raquel falou. Querida, seria possível reunirmos-nos, eu, você, Gladstone e James naquela casa? Gostaria de conhecê-la, pois penso que poderemos tirar belas lições dessa história. Mariane ficou de providenciar a reunião solicitada por Raquel e, após tomar um banho relaxante, procurou repousar para refazer as energias. Debateu-se por algum tempo no leito até que acabou adormecendo, mas, ao contrário do que esperava, não foi um sono tranquilo. Sonhou que estava em uma carruagem que corria velozmente até chegar ao cais de um porto. Saltando rapidamente, após desvencilhar-se da multidão que abarrotava o local, atirou-se nos braços de um homem. Ele tinha o mesmo olhar de Gladstone, pensou. Mariane acabou por adormecer sem, entretanto, conseguir repousar devidamente. No dia seguinte, apesar de estar um pouco indisposta em função da noite mal dormida, Mariane retomou suas atividades normalmente.
Precisava falar com James sobre a delicada situação que estava ocorrendo entre ela e Gladstone. Ao mesmo tempo, seria fundamental, segundo Raquel, que todos estivessem presentes na reunião que ela lhe solicitara na antiga casa. Como não o conseguisse localizar durante todo o dia, esperou-o em casa, a fim de colocá-lo a par da delicada situação. Quando ao final do dia o jovem médico chegou do trabalho, encontrou Mariane esperando-o na sala de estar. James se surpreendeu ao vê-la em casa fora do horário habitual e dirigiu-se a ela abraçando-a feliz. Mariane, já perturbada pelo que deveria contar, sentiu um aperto no coração, temendo que suas palavras pudessem feri-lo além do que supunha. Após o jantar, convidou-o para rápido passeio no pequeno jardim da residência, o que não causou estranheza a James, visto que sabia o quanto a mulher gostava daquele lugar. Caminharam de braços dados por breve período, quando Mariane perguntou, reticente: James, você sabe que eu sempre acreditei que nossa experiência na Terra não é única. A reencarnação sempre foi um fato incontestável para mim desde criança. O que você pensa a respeito? James, surpreso, pensou por um instante e respondeu: Pode ter alguma lógica. Para dizer a verdade, vejo algum sentido nessa teoria, se bem que às vezes duvido um pouco, pois me parece um tanto fantasiosa. Mas por que essa pergunta, querida? É que aconteceu algo muito estranho ontem à tarde. Como você sabe, eu e Gladstone almoçamos juntos e, após a refeição, fomos à casa onde ele precisava buscar o tal quadro do sonho. James escutava atento e inesperadamente sério. Mariane sentia que não poderia falar tudo, percebia que as consequências poderiam ser desastrosas. Retomando a coragem, prosseguiu. Bem, continuando, à medida que nos aproximávamos da casa de Gladstone, comecei a me sentir mal. Não sei explicar o que houve. Gladstone quis retornar, mas eu sabia que precisava ir até lá. James, com uma expressão de preocupação no olhar, perguntou ansioso: Sim, e o que aconteceu? Por que não me falou isso antes, Mariane? Não quis preocupá-lo. Além disso, você chegou tarde ontem à noite. Achei que deveria contar quando estivesse mais calma. O fato é que, ao chegarmos na casa, tive certeza de que já a conhecia. Era a mesma casa dos meus sonhos de tantos anos. Pude localizar todos os recantos, inclusive o quarto onde estava o quadro, visto que Gladson não o conhecia. À medida que Mariane falava, James percebia que algo de muito grave estava acontecendo. Na realidade, os fatos novos invadiam-lhe a memória espiritual, fazendo emergirem aos poucos as lembranças de outros tempos. Por certo, não teria consciência plena do passado, o que só ocorre em casos raríssimos. No entanto, as emoções que passou a sentir tornaram-se tão fortes que o fizeram de alguma forma pressentir a verdade. Mariane prosseguiu em sua narrativa. Chegamos ao quarto onde estava o quadro, e então, nesse instante, Mariane não conseguiu conter as lágrimas. James abraçou-a com muito carinho, perguntando: O que aconteceu, Mariane? Por favor, preciso saber. Chorando muito, com a fala entrecortada, Mariane conseguiu dizer: James, o quadro que Gladstone possui em sua casa é idêntico ao nosso que está na sala. Descobri que ambos retratam a mesma pessoa. Meu bisavô, o pai de Raquel, pintou um dos quadros. Roger era um antepassado de Gladstone e recomeçou a chorar. James, ansioso e preocupado, tentou acalmá-la. Está bem, Mariane, mas o que há de tão doloroso nessa história que a faz sofrer tanto? Talvez as famílias possuam alguma ligação, isso não é impossível. Seu bisavô era inglês, assim como grande parte dos imigrantes que aqui chegaram. Mariane encarou-o com uma expressão de tristeza e continuou. James, o quadro, a moça no quadro é idêntica a mim e se chamava Mariane. James deu um passo para trás e perguntou, atordoado: O que você disse? É verdade. A moça do quadro é muito parecida comigo e foi uma antepassada de Gladstone. Você sabe que meu nome foi escolhido por Raquel em homenagem a uma pessoa muito querida ao meu bisavô.
James não sabia mais o que pensar. Eram muitas as coincidências, mas sentia que havia mais alguma coisa. Pediu para Marianne que continuasse. Sem saber como, abriu uma caixa que continha um segredo que estava na escrivaninha de Marianne. Nela havia uma carta que provavelmente tenha sido escrita antes de sua morte para o marido Paul. Pedia-lhe coragem e declarava todo o seu amor por ele de uma forma muito bonita. De repente, James começou a juntar os fatos. Por que casualidade do destino ele não pudera levar Gladstone à velha casa, cabendo a Marianne ir com ele até lá? Havia muito observava o olhar distante de Gladstone, percebia modificações em sua personalidade e, ao mesmo tempo, recrudescia sua inexplicável animosidade em relação a ele. Em muitas ocasiões, percebera o semblante entristecido do médico ao ver a foto de Marianne em um porta-retratos sobre sua mesa. Atribuíra tal comportamento a um sentimento apenas paternal. A própria Marianne, ao conhecê-lo, lhe havia dito que tinha a impressão de já o ter visto em algum lugar. James sofria terrivelmente à medida que os fatos iam se encadeando. Podia ser tudo fantasia, coincidência, mas eram tantas as coincidências. Procurando aparentar uma falsa tranquilidade, perguntou a Marianne: Como Gladstone reagiu? Você acha que ele tem alguma coisa a ver com tudo isso? Marianne tentou responder evasivamente. Não sei, parece que vai verificar os fatos, procurar alguma coisa sobre Paul e Marianne. James se aproximou de Marianne, segurando seu rosto entre suas mãos. Olhou diretamente em seus olhos e falou, tentando perscrutar-lhe os sentimentos mais íntimos. Marianne, você não acha estranho o fato de você e Gladstone ter ido até aquela casa sozinhos por causa de um sonho? Não lhe pareceu haver um arranjo, não sei de quem nem do que, para que vocês estivessem juntos nessa casa, diante do quadro e tudo mais? Marianne se perturbava cada vez mais. Como explicar a James que tinha total e absoluta certeza de que Gladstone era o mesmo Paul que ela mesma havia deixado no passado, desesperado por sua morte? Como dizer-lhe que desde o primeiro momento, mesmo sem ter disso consciência plena, sentira por ele um amor que de tão grande e intenso vencera o tempo e a distância? Um amor que estava além de Chicago, além da cidade dos ventos. Nada os havia conseguido separar. Deixara o Brasil temendo inconscientemente esse reencontro. Voltava agora, em outra vida, para rever os olhos apaixonados daquele Paul ao qual parecia ter amado tanto. Apesar da diferença de idade, não via nele os traços de um homem mais velho. Enxergava, em realidade, a figura de Paul ressurgir viva à sua frente. Sentia, na vibração de sua voz, a mesma emoção que em tantas vidas a fizera sorrir, chorar, sofrer e amar. Como podiam os sentimentos ser revividos tão intensamente? Como viver dali para frente com essa verdade em sua vida? Tentando elucidar as dúvidas de James, procurava esconder a verdadeira tempestade que carregava no coração. Sorriu desajeitadamente e respondeu: Tudo parece estar além da nossa compreensão. Raquel me pediu para marcar uma reunião na antiga casa. Acho que é uma boa medida, mas preciso perguntar-lhe uma coisa, Mariane. Peço-lhe a sinceridade que sempre tive com você, como um marido que a ama profundamente. Você já sabia sobre os sentimentos de Gladstone? Mariane olhou para James surpresa. Não imaginava que o marido desconfiasse dos sentimentos de Daniel em relação a ela. Evitando a todo custo mostrar seus sentimentos e procurando ser fiel à verdade, disse por fim: Sim, James, já havia percebido. Entretanto, achei que tudo não passava de um interesse passageiro sem maior importância. James, então, disparou a queima-roupa. E quanto a você, Mariane, o que você sente por esse homem? Mariane não acreditava no que estava vivendo. Seria possível que, após tantos anos felizes ao lado de James, viesse a passar por uma crise de tamanha magnitude? Estaria em jogo o próprio casamento em função dos últimos acontecimentos?
Procurando não perder o controle da situação, pediu auxílio aos céus. Qual seria a verdade? Casara-se com James por amor, apaixonada e feliz. Desde o momento do reencontro com Gladstone, entretanto, tudo mudara. Ainda amava James, só que de uma forma diferente e não saberia explicar como. Precisava dele ao seu lado, porém Gladstone abriu-lhe as portas de um sentimento desconhecido que permanecera por longo tempo em seu coração sem que ela soubesse. Se contasse a James, iria perdê-lo para sempre. Não poderia agir dessa forma, pois sabia das graves consequências para seu futuro espiritual. Ao mesmo tempo, negar seria mentir dolorosamente a alguém que jamais lhe havia faltado com a verdade. Rogou, então, o auxílio de Elizabeth, que, a bem da verdade, se encontrava ao seu lado havia um bom tempo. A bela entidade colocou suas alvas mãos sobre a cabeça cansada de Mariane. Tênues fios de luminoso aspecto penetraram sua mente conturbada. Imediatamente, a jovem médica olhou com extrema lucidez e serenidade para o marido e respondeu: James, meu querido, não coloque em dúvida uma união como a nossa, abençoada por Jesus. Sou sua mulher e não pretendo falhar com os compromissos que assumimos um com o outro. Sinto-me feliz, pois você é um marido maravilhoso. Só posso desejar estar ao seu lado. James abraçou a esposa com profundo carinho. Acreditava em suas palavras, mas no íntimo temia perdê-la de alguma forma. Eram as lembranças dolorosas de um passado de resgates que voltavam ao coração daquela alma generosa. James guardava, de forma obscura, a amarga lembrança de sua última existência, quando Marianne o havia abandonado pelo mesmo homem que reaparecia novamente. Sentia uma dor imensa em seu coração, dor esta que parecia se materializar frente ao desespero que experimentava ao ver-se privado da presença da única mulher que amara em toda a sua vida. Esquecia-se momentaneamente de Lívia, seu verdadeiro amor, e para preencher a saudade que sua alma lhe inspirava, concentrava toda a sua capacidade efetiva em Mariane. Quando ainda envergava as vestes carnais como Philip, encontrara algum alento na retidão de sua consciência e na presença constante, em espírito, de Lívia. Ela não a havia abandonado em momento algum, sustentando-lhe as forças e auxiliando-o a terminar de criar a pequena e triste Rebeca. Ao chegar no Brasil, percebera que, embora devesse carregar até o final dos seus dias os vestígios da tragédia vivida em Londres, poder-se-ia recuperar ante as esperanças e perspectivas com que a nova terra lhe acenava. As belezas naturais indescritíveis, o clima, o sol, a alegria do povo, mostravam-lhe que existia ainda alguma esperança em sua vida. Dever-se-ia fortalecer, vencer a si mesmo e a fatalidade que o atingira, e viver para a filha amada. Evitou ao máximo a aproximação de outras mulheres em sua vida, mas com o tempo e sob as instâncias de Lívia, que do plano espiritual o aconselhava, principalmente durante o sono, cedeu aos encantos de uma jovem e linda brasileira, que transformou-se na mãe que Rebeca pouco conhecera e que a havia abandonado inesperadamente. O tempo é o remédio infalível dos grandes sofrimentos e das grandes tristezas. Philip só veio a desencarnar no Brasil muitos anos mais tarde, sem jamais saber que Paul e Marianne já fazia muito tempo não mais habitavam a terra. Esse passado fustigava-lhe ainda a alma sofrida. Parecia-lhe reviver a sensação de ver Marianne afastar-se novamente, para sempre. No dia seguinte, finalmente, Marianne conseguiu localizar Gladstone. Procurou-o em sua sala, informando-o da intenção de Raquel a respeito da reunião na casa antiga. Achando a ideia oportuna, Gladstone concordou prontamente. Conseguira algumas informações adicionais sobre os acontecimentos que haviam ocorrido naquele local. Após olhar carinhosamente para Mariane, não conseguiu conter-se e num arroubo declarou: Vejo-a a cada dia mais linda, mas sinto-a a cada minuto mais distante.
Mariane procurou manter-se tranquila e respondeu: Por favor, não torne as coisas mais difíceis. Não importa o que tenha acontecido, isso é passado. Gladstone passou a mão sobre a testa na tentativa de evitar algum pensamento indesejado e retorquiu: Não posso concordar com seus motivos. Depois de sabermos sobre o que significamos um dia um para o outro, nego-me a aceitar e esquecer tudo e ter uma vida normal. Mariane, percebendo que a conversa se tornaria dolorosamente difícil, fez menção de sair. Gladstone adiantou-se e, segurando-a pelo braço, delicadamente pediu-lhe que ficasse. Como era difícil para ela vê-lo assim, humilde, rogando-lhe sua presença. Sentia em seu coração já haver deixado tantas coisas por aquele homem. Que força poderosa a impelia para aquele espírito! Toda sua personalidade a fascinava, fazia com que perdesse o sentido das coisas. Observava seu porte ainda esguio, o cabelo grisalho, a testa larga, o rosto regular, o nariz suave, a boca bem feita. E sentia nunca ter desejado outro homem em sua vida, mas precisava vencer essa atração. Libertando-se delicadamente das mãos de Daniel, dirigiu-se à porta da sala, buscando afastar-se rapidamente. Ao chegar em casa, trocou algumas palavras com James sobre o encontro que ocorreria dali a 2 dias na casa de Gladstone. Mal se falaram, pois o ambiente entre os dois se tornara extremamente tenso. Raquel, percebendo o rumo que os acontecimentos estavam tomando, buscava na oração e na ligação com os mentores espirituais o auxílio para aquele momento difícil. Aproximou-se da neta e, com imenso carinho, convidou-a a acompanhá-la em um chá que estava fazendo. Mariane aceitou, relembrando os tempos em que Raquel a levava até a sua cozinha, oferecendo-lhe chás deliciosos acompanhados por aqueles bolinhos saborosos. Aquelas lembranças simples faziam-lhe imenso bem, pois percebia o quanto era feliz e despreocupada havia algum tempo. Seus problemas, então, se resumiam a pequenos contratempos, futilidades que agora lhe pareciam criancices de menina mimada. Mariane amadurecia finalmente. Deixava para trás suas frivolidades, sua teimosia, seus caprichos e crescia espiritualmente, percebendo as consequências que poderiam advir de seus atos. Encontrava-se entre dois homens admiráveis. Sabia da existência de laços muito fortes com os dois, mas precisava tomar a decisão certa para não mais ferir aquelas almas. Não desejava gerar nenhum infortúnio no caminho dos espíritos que lhe compartilhavam a jornada. Raquel, percebendo o dilema que a neta vivia, após lhe servir perfumado e delicioso chá, comentou: Querida, sei que esse momento é muito difícil para você. Raros são os espíritos que têm a oportunidade de conhecer o passado dessa forma, principalmente uma vida recente. Mas o que devemos aprender de tudo isto é que existem motivos para que as coisas aconteçam como acontecem. Mariane, com um olhar entristecido, argumentou: Lembra-se do homem que eu vi em meus sonhos? Raquel respondeu afirmativamente e Mariane continuou: Este homem é Gladstone, Raquel. Desde o primeiro momento em que o vi, sabia que já o conhecia. Encontrei nele o mesmo olhar do passado, tenho a impressão de reconhecer até mesmo o tom de sua voz. Mariane não conseguiu evitar as lágrimas, Raquel respirou fundo e lhe falou calmamente: Mariane, estamos diante de um passado onde muitas coisas ocorreram devido à sua incapacidade de, na época, vencer essa enorme paixão. O reencontro entre você e Gladstone, nas atuais circunstâncias, tem caráter de provação para os dois, visto que vocês não puderam resistir em outras épocas, prejudicando enormemente a vida de outras pessoas. A consciência iluminada por um conhecimento superior que a misericórdia divina lhe propiciou na presente encarnação é o supremo recurso para que você possa vencer essa dificuldade em seu caminho. É lógico que você possui, como um atributo natural do espírito, o seu livre-arbítrio e poderá decidir sobre seu futuro da forma como achar melhor, mas as responsabilidades serão maiores em vista de tudo que você já sabe. Mariane refletia sobre as palavras de Raquel.
Talvez ela tivesse razão, e todos os impedimentos que existiam para que se unisse a Gladstone fosse uma forma de evitar que novamente ela viesse a trair seus compromissos com James. Percebendo a necessidade de Marianne ficar sozinha, Raquel aconselhou-a a ir dormir e aguardar o dia da reunião na casa do Jardim das Azaleias. Como havia sido combinado, 2 dias mais tarde, encontramos Gladstone, Marianne, James e Raquel na antiga residência. Apesar do inquietante nervosismo dos 3 personagens envolvidos na trama, todos estavam, na hora marcada, aguardando os acontecimentos. Raquel, ao entrar no quarto que pertencera a Marianne em existência anterior, não pôde deixar de se admirar. Era sua própria neta com outras roupas. Os cabelos mais claros, mas era ela. Deparava-se, assim como todos ali, com uma comprovação cabal da reencarnação. Sentia que mãos invisíveis os haviam guiado, todos, àquela casa, a fim de receberem um testemunho definitivo das inúmeras existências do espírito. James, ao ver o quadro, ficou estupefato. Onde vira aquele retrato antes? Tinha certeza absoluta de que estivera junto àquele quadro inúmeras vezes. Sentia-se atordoado, o coração disparava em seu peito, as pernas cambaleavam. Mal sabia James que ele próprio, como Philip, encomendara a Mr. Clark o quadro que estava à sua frente. Após o reconhecimento da casa e de suas dependências, Gladstone os convidou a dirigirem-se à sala de jantar, onde melhor poderiam se acomodar. Raquel permanecia silenciosa e circunspecta. Sentaram-se junto à grande mesa de jantar, e embora o silêncio pesasse entre todos, sentia-se no ar que esse encontro seria inesquecível e decisivo para aquelas vidas. Num ímpeto, Raquel tomou a palavra e se dirigiu a todos. Meus amigos, reunimo-nos nesse dia aqui, neste local, com uma finalidade superior, ou seja, esclarecer os fatos que ocorreram nesta casa e que estão intimamente ligados à vida de vocês. Respeitando a crença de cada um, peço-lhes que façamos uma prece a Jesus, rogando auxílio ao Senhor nessa hora decisiva, que poderá mudar a existência de todos nós. Mariane, por favor, faça uma prece. Mariane elevou o pensamento ao alto e, comovidamente, rogou a Jesus proteção e forças para que pudessem ter a firmeza necessária naquele momento crucial de suas existências. Alguns instantes depois, Raquel, com um longo suspiro e a voz completamente modificada, dirigiu-se ao grupo. Meus queridos irmãos, venho trazer-vos alguns esclarecimentos que se fazem necessários à presente jornada que empreendeis na Terra. Sim, meus caros, graves acontecimentos no passado trouxeram muita dor e sofrimento pela imprevidência e inexperiência de alguns. Aproveitaremos a oportunidade para destacar o papel feminino em situações desse tipo. Certamente não temos a intenção de acusar ou atirar pedras em ninguém, mas o fato é que a mulher possui, por características próprias de alma feminina, o dom de sublimar os sentimentos pelo sacrifício e renúncia, a despeito de sua própria felicidade. Quando toma as decisões corretas, procurando cumprir com seus deveres diante da vida, muitas lágrimas são evitadas. Possuímos, dessa forma, grandes possibilidades de evolução, mas também grandes responsabilidades, pois o erro de uma vida pode repercutir marcantemente em existências futuras. Estamos nos reportando especialmente aos casos em que a mulher se deixa levar pelos sentimentos imediatos, sem atentar para os compromissos assumidos anteriormente com outro coração. Sendo a base moral do lar, é na figura feminina que estão assentados os alicerces de sua estrutura. Quando a mãe e esposa está ciente dos seus deveres, nenhuma tempestade derruba as portas do seu lar, pois esse se erguerá nos fundamentos cristãos do devotamento e fidelidade às leis de Deus. Pode o homem, eventualmente, afastar-se, como ocorre tantas vezes, mas, se a mulher estiver consciente do seu papel, a base da família permanece. A tragédia que ocorreu nesta casa deveu-se a uma mulher que, levada por um grande amor,
Abandonou o marido e uma filha ainda muito pequena. Fugiram de Londres e vieram para Chicago na intenção de serem felizes, esquecendo-se de que não se constrói a felicidade sobre as cinzas e corações que nos amaram. Por algum tempo encontraram o que procuravam, mas o remorso passou a atormentar os seus dias e aos poucos foi ruindo o castelo de felicidade desses espíritos. Paul e Marianne eram os nomes dos nossos amigos. A morte os surpreendeu inesperada e tragicamente. Nossa Marianne faleceu sem a presença do homem que a havia feito abandonar tudo. Paul, ao saber do ocorrido, praticamente enlouqueceu, vindo a desencarnar algum tempo depois. O jovem marido abandonado, na condição de vítima, em decorrência da bondade e pureza de seu coração, ao ver a situação triste e desesperadora da esposa infiel, já no plano espiritual, aceitou-a novamente como companheira na presente existência. Através da intervenção de amigos devotados e pela sublime misericórdia de Jesus, estamos diante do passado que retorna vivo para que nossos irmãos possam fazer a escolha do seu destino à luz da verdade. Eis o que vos queria transmitir, queridos. Não sabeis quantas lágrimas foram derramadas em tempo não tão distante em nome de alguns momentos de insensatez. Deixo-vos nesse momento, a fim de que possais meditar sobre estas revelações. Conheceis o passado, cabe agora a vós decidir sobre o futuro. Abraço carinhosamente a cada um, pois sois muito caros ao meu coração. Estarei sempre convosco em nome de Jesus. A entidade se identificou como Elizabeth. Todos choravam silenciosamente ao final da reunião. Passaram-se longos momentos até que Gladstone retirou alguns papéis de seu bolso e, colocando-os em cima da mesa, informou: Estive procurando informações a respeito de Paul e Marianne em alguns jornais da época. Sabe-se que chegaram a Chicago e ficaram conhecidos como o casal Hanson, vindo de Londres. Paul era médico e logo fez clientela junto à sociedade local. Marianne se destacava junto às senhoras da cidade não só por sua beleza, mas por dedicar-se a obras de caridade em favor de crianças necessitadas. Na época, Chicago era conhecida como a cidade do tifo, e, em uma das frequentes enchentes que ocorriam devido à má qualidade dos esgotos, houve uma epidemia na qual Marianne veio a falecer praticamente junto com o filho William. Paul, como já foi dito, morreu em seguida. Meu bisavô, pai de Paul, veio com meu avô de Londres e se instalou em Chicago. Poucos puderam morar nesta casa, pois diziam ser assombrada. Ouviam-se vozes e gritos durante a noite. Atribuíam a Paul a perturbação que aqui se desenrolava. Eu, particularmente, sempre detestei esta casa e tão logo pude me afastar, me senti aliviado. Só passei a lembrar de sua existência ao conhecer Marianne há alguns meses. Gladstone se calou. Não havia mais nada a ser dito. Raquel pediu, então, para se retirarem, pois já tinham cumprido com o seu objetivo. Saíram silenciosos, certos de que haviam se reencontrado com o próprio passado. Precisavam agora viver o presente, preparando com esperanças um novo porvir. Os dias subsequentes foram extremamente difíceis para Gladstone, Marianne e James. Raquel procurava aconselhá-los, tentando atenuar o sofrimento que aquelas revelações lhes haviam provocado. Inúmeras vezes observamos nossos irmãos na Terra queixarem-se pelo fato de não lembrarem do passado. Grande tolice! Não sabem o tormento em que se transformariam suas vidas se pudessem relembrar o que já passou. Como aceitar as separações de grandes amores, de filhos amados e as aproximações de desafetos que por ora ainda se fazem necessárias? O importante é conhecermos as leis de Deus e as entendermos com mais profundidade. Se buscarmos no princípio da reencarnação os porquês do nosso destino, aceitaremos com maior facilidade o que é imutável em nossas vidas. No caso de Marianne, era fundamental o conhecimento do passado para que essas almas não reincidissem em velhos erros, como já observamos.
Nossos amigos evitaram ao máximo tocar naquele assunto, tentando voltar à vida normal, mas o passado continuava pairando sobre suas vidas e fazendo-os pensar. Certo dia, após almoçar em profundo silêncio no hospital, James convidou Marianne para um passeio pelas redondezas. Apesar de estranhar o convite, Marianne aceitou, pressentindo alguma coisa. Saíram caminhando lentamente e, depois de alguns minutos de pesado silêncio, James iniciou a conversa. Marianne, preciso lhe dizer algo. Esses últimos dias foram os piores da minha vida e eu tive que tomar uma decisão. Assustada, ela encarou o marido, inquirindo-o com um olhar angustiado. Diga, James, qual foi sua decisão? Tentando parecer calmo, ele falou, emocionado. Não posso apagar o passado do seu coração, Mariane. Você amou outro homem e me deixou por ele. Como poderei continuar ao seu lado dessa forma? Mariane sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era verdade o que James dizia, e apesar de se sentir profundamente ligada a ele, o que poderia fazer se Gladstone se interpunha de forma inegável entre os dois? Com a voz fraca e desanimada, perguntou a James: Você pretende me abandonar? Pretende partir sem mim? E a sua carreira, o seu futuro? James respondeu melancolicamente: Sim, irei embora. Retornarei a Londres e, como tenho horas excedentes no trabalho que vinha desenvolvendo, darei o mesmo por encerrado. Não posso mais continuar como assistente de Gladstone. Se é verdade que no passado você partiu, agora eu a deixo livre para que faça a sua escolha. Não lhe exigirei nada a não ser sinceridade. E se você ainda nutre algum sentimento por mim, só lhe peço que não seja piedade. James mal conseguiu pronunciar as últimas palavras. A voz saía embargada de sua garganta e a emoção tomava-o por completo. Mariane apoiou-se em uma árvore, tentando manter-se em pé. Não podia acreditar no que estava acontecendo. O que havia sido feito de sua vida? Como pudera seu casamento terminar ali, naquela praça distante, em Chicago, em um país que mal conhecia? Não podia aceitar que James a deixava sem ao menos tentar retê-la, abrindo caminho para Gladstone. Queria conversar com o marido, ouvir o seu coração, falar sobre o que estava sentindo. Mas, de fato, ele já havia tomado sua decisão, não deixava nenhuma alternativa para ela. Como se estivesse lendo seus pensamentos, James aproximou-se e continuou. Entenda, Mariane. Quero deixá-la a sós para que possa escolher livremente. Sei que está confusa e não quero perturbá-la ainda mais. Além disso, minha presença dificultaria tudo, inclusive o seu trabalho, pois não suportaria vê-la ao lado de Gladstone novamente. Mariane olhou para o marido e, sentindo profunda admiração por seu caráter límpido e por sua grandeza espiritual, concordou com a decisão tomada. Acho que você tem razão, disse melancolicamente. Vou resolver esse assunto e depois falaremos. Apesar da imensa tristeza que lhe invadia a alma, Jamie sentiu estar fazendo o que era mais correto. Queria Marianne integralmente, sem dúvidas, e por isso resolveu deixá-la livre para que fizesse sua escolha. Ao retornarem ao hospital, James procurou Gladstone imediatamente. Comunicou-lhe sua irrevogável decisão. Apesar de surpreso, Gladstone percebeu que nada poderia fazer. Lamentava a perda de um profissional altamente capacitado e, apesar da expectativa de Marianne ficar sem a presença do marido ser-lhe amplamente favorável, sentia, sinceramente, o rumo que os acontecimentos haviam tomado. Alguns dias mais tarde, James partia para Londres com o coração mergulhado na profunda tristeza de deixar sua amada esposa. Voltaria a ver Marianne? Após a partida de James, Marianne sabia que precisava tomar uma decisão. Diante da situação que se criara, precisava dar um rumo definitivo à sua vida. O que seu coração mandava, a razão frontalmente lhe negava. Seus sentimentos se misturavam contraditórios, sentindo-se esmagada emocionalmente diante da escolha que deveria fazer. Como deixar James, tão generoso, tão terno?
E ao mesmo tempo teria forças para abandonar Gladstone, tão fascinante e arrebatador para sua alma vacilante? Raquel, que presenciava o sofrimento da neta, procurava exortar-lhe a buscar a solução mais justa de acordo com a sua consciência. Mostrava-lhe que os conhecimentos superiores que possuía acerca das realidades da vida colocavam imensa responsabilidade em suas decisões. Por muitos dias, Mariana evitou a presença de Gladstone, que a procurava insistentemente, suplicando-lhe a chance de se aproximar. Em um final de tarde, quando se preparava para retornar para casa, ao sair do hospital infantil, ela o encontrou à sua espera. Procurando evitar alguma indiscrição na frente dos colegas, aproximou-se. Precisamos conversar, Mariane. Esperei tanto tempo e agora você me evita como se eu lhe fosse fazer algum mal. Mariane, sentindo o coração disparar, ainda tentou sorrir. Não exagere, Daniel. Estive muito ocupada nos últimos dias, mas aqui estou à sua disposição. Gladstone, então, convidou-a para irem a um local onde pudessem conversar mais tranquilamente. Aproveitando o belo pôr do sol da cidade, foram dar um passeio de barco pelo Lago Michigan, desfrutando da beleza da paisagem proporcionada pelo fim de tarde. Mariane não pôde deixar de sentir a magia de Chicago ao observar seu famoso skyline, quando as luzes da cidade vão sendo acesas aos poucos, colorindo maravilhosamente a visão de quem está no lago. Os olhos da moça brilhavam intensamente, talvez por encontrar-se extasiada diante do espetáculo, talvez por estar com Daniel ao seu lado. O tempo parecia só haver feito aumentar o amor de Paul e Mariane. Esta era a primeira vez que se encontravam a sós após a partida de James. Gladstone se aproximou e, sem ter olhos para a linda paisagem que se desdobrava à sua frente, manteve os olhos apaixonados em Mariane. Ela era a mulher que sempre esteve em sua memória. Impregnara-se sua mente de tal forma com sua presença no passado que, mesmo inconscientemente, ele permaneceu a vida inteira no encalço do seu amor perdido. Voltou-se emocionado para Mariane e falou: Tenho a impressão de que a espero há 100 anos, tal é a saudade que sinto de você, Mariane. Desviando o olhar da paisagem, ela sorriu ternamente e concluiu: Para mim parece que foi ontem, mas não podemos simplesmente reviver o passado. Mariane, você agora está livre. James partiu, deixando-a livre para escolher, disse-lhe Gladstone um tanto ansioso. Mariane percebeu que encontraria muitas dificuldades para explicar seus motivos. Gladstone jamais entenderia. Tentou falar com cuidado para não feri-lo mais do que o necessário. O fato é que ainda sou mulher de James, Daniel. Continuo casado com ele, esqueceu? Gladstone fez um gesto de impaciência que lhe era característico. Mariane observava e admirava-se de conhecê-lo tanto. Sabia o que esperar daquele homem, conhecia suas reações, mesmo que o tivesse encontrado havia tão pouco tempo. Gladstone segurou suas mãos e, procurando disfarçar sua emoção, acrescentou: Eu entendo que você não queira se aproximar de mim sem ter tomado uma decisão, Mariane, mas, por favor, lembre-se de tudo que soubemos a respeito do nosso passado. Tivemos provas irrefutáveis de nosso amor no pretérito e não creio que devamos esquecer tudo isso. Mariane sentia que fraquejava em seus propósitos de reparação de seus erros com James. A presença de Gladstone perturbava-lhe profundamente, mas, perseverando em sua resistência, alegou, mesmo hesitante: Não devemos nos unir novamente, Daniel. Assumi um compromisso com James e pretendo cumpri-lo. Gladstone a olhava sem entender nada. A ele parecia um absurdo que ela colocasse o compromisso com James acima daquele amor que passara a ser a maior prioridade de sua vida. Perguntou-lhe com a intenção de provocá-la: Você voltará para James por amor ou ficará com ele apenas por dever? Mariane se calou. Daniel também conhecia sua alma. Deveria ser justa com James, mas ao mesmo tempo não queria magoar Daniel. Respondeu com sinceridade: Você está sendo injusto. Sempre fui feliz com James.
Não fosse o fato de haver reencontrado em você alguém que me foi muito caro, jamais estaria aqui ao seu lado. Não tem opção, Daniel. O passado nos foi desvendado para que não incorrêssemos no mesmo erro. Não quero ser considerada adúltera, traidora e infiel novamente. Sei que isso me custou muito caro em outros tempos e não repetirei jamais este erro. Gladstone, profundamente magoado, tentou falar alguma coisa, mas, notando o lúcido olhar de Marianne, preferiu guardar silêncio. De repente, considerou algo que ainda não tinha sido cogitado. Você não estará me rejeitando por considerar a minha idade? Talvez não queira se unir com um homem mais velho. Marianne, surpresa, respondeu: Como você pode pensar isso? Amo seu espírito, que não possui idade, Daniel. Não o vejo com sua aparência atual, mas sinto-o como era no passado. A mesma sensação que você tem quando me vê, eu sinto quando o encontro. Revejo sua imagem como Paul e encontro em cada traço seu um pouco do que já foi. Gladstone se tranquilizou. Não tinha mais dúvidas quanto aos sentimentos de Marianne. Aconchegou-a delicadamente em seus braços, sabendo que aquele amor era maior do que tudo e que nada poderia separá-los. Venceram a própria morte. Haviam se buscado através do tempo, pois, mesmo tendo ele renascido muitos anos antes, ela ainda o queria. Tinham superado também a distância, já que ela nascera no Brasil e ele nos Estados Unidos. Este era, portanto, um amor que estava certamente além, muito além da Cidade dos Ventos. Gladstone e Marianne permaneceram calados por muito tempo. Cada minuto que ficavam juntos traduzia-se em preciosa dádiva que não queriam desperdiçar com palavras vãs. O silêncio era compensado pela expressão do olhar, que demonstrava a intensidade do amor que sentiam um pelo outro. Sentiam-se atraídos tal como Paul e Marianne, mas dessa vez sua força de vontade evitou que ela cedesse à atração que a impelia para os braços do médico. Ao chegarem na residência de Marianne, a emoção tomou conta de seus corações definitivamente. Como viveriam afastados um do outro depois de se haverem reencontrado e reavivado o amor que, por quase um século, ardera oculto nos recônditos de seus corações sem que disso tivessem consciência? Mariane se encaminhou lentamente para a porta. Gladstone colocou a mão em seu ombro, fazendo com que ela se voltasse silenciosamente em sua direção. Deixando que aflorasse toda a sua angústia, ele declarou: Não poderei viver sem esse seu olhar, Mariane. Creio que a vida se tornará um fardo gigantesco se você me deixar. Amo-a mais do que minha própria existência. Preciso de você, do seu sorriso, de sua voz. Mariane respondeu quase sussurrando. Peço-lhe que me perdoe, mas preciso partir. Nada mudará em relação ao nosso sentimento, Daniel, mas deixe-me ir, por favor. Gladstone então abraçou-a com força e, segurando-lhe os braços, implorou: Esta é a pior hora da minha vida. Perder você será perder minha própria existência. Dê-me, ao menos, uma esperança para que eu possa viver essa ilusão. Os belos olhos de Marianne se encheram de lágrimas. Vê-lo assim tão vulnerável, aquele homem que havia algum tempo era temido e detestado, fazia com que ela se sentisse a mais infeliz das mulheres. Encontrava-se entre dois corações caríssimos à sua alma e, de qualquer forma, faria a infelicidade de um deles. A sua decisão seria, portanto, fundamental para essas duas vidas que estavam praticamente em suas mãos. Gladstone, então, abraçou-a mais uma vez e tentou beijá-la. Marianne conseguiu se desvencilhar com grande esforço e rapidamente abriu a porta, entrando em casa. Gladstone ficou algum tempo no jardim, tentando concatenar as ideias. Concederia o tempo que fosse preciso a Marianne para que ela decidisse o rumo de suas existências. Assim fazendo, parecia poder prolongar a esperança de vê-la ao seu lado definitivamente. Naquela noite, Marianne tomou a decisão que mudaria para sempre sua vida.